Os gritos não a faziam mais tremer. O cheiro de sangue e fumaça era tão constante quanto o frio cortante das manhãs na enfermaria improvisada. Mas naquele dia, algo quebrou o padrão do horror. Um assobio. Baixo, quase infantil, vindo do outro lado da cerca de arame. A melodia não pedia piedade. Era leve, quase alegre. E ela, pela primeira vez em semanas, parou. Não por medo. Mas porque esqueceu, por um instante breve e perigoso, que estava em um campo de concentração. O homem assobiava enquanto carregava corpos. Campo de concentração, Polônia ocupada, inverno de 1943. O som das botas era uma constante. Marchas ritmadas, ameaçadoras, que atravessavam os corredores frios como marteladas no metal. Os gritos, os cães, os apitos, tudo fazia parte da trilha sonora do cotidiano da enfermeira Helena Baumann, 22 anos, olhos cinzentos e uma alma escondida sob camadas de silêncio. Ela era chamada apenas de Fraulein Baumann pelos superiores. Uma garota franzina, de uniforme impecável, com mãos suaves demais para um lugar como aquele. Havia aprendido a calar-se, a controlar a respiração, a limpar o sangue dos soldados sem franzir o rosto, mesmo quando via, do outro lado da cerca, os prisioneiros caindo como folhas podres. Não era o lugar onde ela queria estar. Mas o mundo já não era feito de vontades. Ela vinha de Leipzig. Seu pai fora convocado em 1939. Nunca mais voltou. Seu irmão, mais velho, desaparecera em Stalingrado. Restava a mãe, frágil, doente, com os pulmões murchos de tanto chorar e respirar tristeza. Quando veio a convocação para ajudar nos atendimentos médicos perto da frente leste, Helena não pôde recusar. Recusar significava reeducação. Ou algo pior. Ela não era médica, mas sabia o suficiente. Primeiros socorros, curativos, esterilização, administração de morfina, e como manter a boca fechada. O campo onde fora designada era conhecido apenas por uma sigla que ninguém ousava repetir. Oficiais diziam que se tratava de uma estação de trânsito, mas as chaminés sempre acesas e os caminhões que chegavam vazios e saíam cheios contavam outra história. Era um lugar onde a esperança vinha para morrer. A enfermaria era um antigo depósito de grãos reformado às pressas, com paredes de madeira envernizada que não conseguiam segurar o frio da madrugada. Duas enfermeiras dividiam a ala com Helena, Grete, uma mulher robusta de rosto duro, fiel ao regime, e Ilsa, calada, ausente, sempre com as mãos tremendo levemente. Nenhuma delas falava demais. Era perigoso falar. Helena fazia seus turnos como um fantasma, aparecia, obedecia, desaparecia. Nunca se atrasava. Nunca reclamava. Seu silêncio a protegia, mas também a corroía por dentro. Cada dia era mais um capítulo em uma longa sentença sem julgamento, onde o crime era ter nascido mulher, pobre, e sensível demais para fechar os olhos ao que via. Naquela manhã gelada, ela saíra cedo da ala médica, carregando uma bandeja com seringas limpas e frascos de éter. O vento cortava o rosto como navalha. Passava por entre os barracões com pressa, tentando não ouvir os gritos que vinham do bloco de triagem. Foi quando ouviu o som. Um assobio, baixo, calmo. Parou. Os passos ficaram suspensos no ar, e por um segundo, ela achou que estava imaginando. Mas o som persistiu. Uma melodia simples, ritmada. Lenta, como uma valsa antiga. Vinha da cerca. Do lado de lá. Ela virou o rosto devagar. Os olhos encontraram um homem magro, mas que antes havia um porte atlético perceptível, vestindo o uniforme listrado dos prisioneiros, com as mãos segurando uma prancha de madeira sobre os ombros. Seu rosto era fino, ossudo. Cabelos loiros, sujos pela poeira. E mesmo assim, ele assobiava. Helena apertou os dedos em volta da bandeja. Os frascos tilintaram levemente. O homem não a olhou diretamente. Continuou seu caminho, como se estivesse sozinho no mundo. Mas o som do assobio parecia flutuar até ela com uma intimidade impossível. Ela voltou a andar. As pernas pesadas. A bandeja tremendo um pouco mais que o habitual. Naquela noite, ela não dormiu. O som da melodia dançava em sua cabeça como uma lembrança de outro tempo. Tentou esquecer. Tentou associar o gesto à loucura, ao delírio da fome. Mas algo na leveza daquela canção quebrava as paredes que ela havia construído ao redor do próprio coração. Era só um assobio. Mas era humano. E naquele lugar, qualquer coisa humana era perigosa demais para ser ignorada. No dia seguinte, ela passou a andar com os ouvidos atentos, como se procurasse algo que não queria admitir: o som. A possibilidade absurda de que, naquele lugar, alguém ainda lembrasse como ser humano. E encontrou. Ele novamente. Um pouco mais ao fundo, entre o barracão das ferramentas e o depósito de carvão. Empurrava uma carroça com pedaços de madeira e roupas encharcadas de sangue seco. Ainda assobiava. Dessa vez, Helena se aproximou mais. Sem pensar, parou. E perguntou: qual é a canção?
O homem se sobressaltou, mas não fugiu. Apenas respondeu, com voz rouca: Selaf, Mankind, Selafem. Uma canção de ninar. Ela assentiu. Não sabia o que dizer, mas também não queria ir embora. Aquela presença silenciosa era uma pequena rebelião. Você assobia isso, aqui? Por que não? O silêncio é mais assustador, Fraulein. Ela sorriu. E seguiu seu caminho. O mundo não parou. Mas dentro dela, algo começava a mudar. Nos dias seguintes, passou a vê-lo com mais frequência. Começou a reconhecer seu passo, a maneira como seus ombros se moviam mesmo quando o corpo parecia exausto. Percebeu que ele sempre assobiava quando estava sozinho, nunca diante dos soldados. Mas sempre que acreditava não ser observado, a melodia voltava. E cada vez que Helena ouvia, seu peito apertava, não de medo, mas de lembrança. Em uma dessas manhãs, chuvosa e lenta, ela ouviu carregar um corpo. Era um garoto, talvez 15 anos, sem vida, envolto em trapos. O homem carregava o cadáver com cuidado, como se ainda houvesse alma ali dentro. Foi ali que Helena entendeu: o assobio não era desdém. Era resistência. Naquela noite, ela desenhou o rosto dele. No verso de um relatório de amputação, com um toco de carvão que retirou do aquecedor. Traços finos, olhos fundos, cabelo despenteado. Não precisava do nome. Já sabia que não o esqueceria. Ela começou a procurá-lo com os olhos. Como se o som já não bastasse. Como se precisasse confirmar que ainda estava ali, inteiro, de alguma forma. Às vezes, ele anotava. Às vezes, desviava. Até que, certo dia, ele falou primeiro: Fraulein, você me espia, ou é só impressão minha? Ela levou um susto. Estava ajoelhada, lavando bandagens no tanque externo. Ergueu os olhos, surpresa, e tentou não sorrir. Talvez um pouco dos dois. Ele se aproximou, abaixando a voz. Sou David. Helena hesitou. Depois respondeu: Helena. Que nome bonito. Parece nome de alguém livre. David olhou ao redor. Depois para ela. E você parece alguém que ainda lembra como ser livre. A partir dali, o silêncio entre os dois começou a ser preenchido. Pouco a pouco. Como quem aprende a falar outra língua com as mãos, os olhos e o risco constante de ser descoberto. David. O homem que assobiava. Ele seria a primeira peça de um plano impossível. O inverno parecia mais áspero naquela semana. A neve não derretia, apenas acumulava, como se o tempo tivesse parado para observar o que viria a seguir. Helena não conseguia dormir. Meiser avisou com 3 dias de antecedência: o próximo comboio traria caos. Soldados novos, prisioneiros aos montes, remanejamento. Uma brecha. Um erro no sistema. Era tudo que tinham. O plano era simples demais para parecer real. David se esconderia no compartimento de descarte da enfermaria, fingindo ser parte de uma remessa de corpos infectados. Ela faria os registros falsos. Meiser abriria o alçapão de acesso aos túneis, e David fugiria por uma antiga galeria de drenagem. Havia apenas uma chance. Uma tentativa. 1 minuto errado, e estariam todos mortos. Na véspera, Helena encontrou David no fim da tarde. Ele empurrava um carrinho de pedras. Estava exausto, coberto de poeira. Mas ainda assobiava. Ela caminhou até ele com passos contidos. Está tudo pronto, disse, sem rodeios. David parou, e por um instante, o assobio cessou. E você? Também. Ele quis dizer algo, mas não disse. Ao invés disso, olhou para ela como se gravasse seu rosto. Como se não tivesse certeza se o veria de novo. Se tudo der certo, ele começou, mas a frase não terminou. Helena apenas assentiu. E então, sem aviso, tocou sua mão. Por um segundo breve. Por um instante de vida. A madrugada chegou densa. As luzes do campo pareciam mais amarelas, mais fantasmas do que nunca. Helena vestiu seu uniforme com a precisão de um ritual. Escondeu os papéis falsos sob o avental. E esperou. 3h10, o caminhão chegou. Os cães latiam ao longe. Meiser apareceu na porta lateral da enfermaria com o rosto pálido. Ela o seguiu até a ala de descarte. David já estava lá, enrolado sob panos, o corpo imóvel, a respiração contida. Tudo foi rápido. O carrinho com o corpo foi empurrado pelo corredor. Meiser falava alto, sobre contaminação, sobre necessidade de descarte imediato. Helena vinha logo atrás, com as mãos frias. Na câmara de esterilização desativada, o alçapão foi aberto. O cheiro de umidade subiu como um aviso ancestral. David desceu. Não disse uma palavra, mas antes de sumir, assobiou. Uma nota curta. Um adeus. Ela fechou a grade, Meiser apagou as luzes. E então, o silêncio. Por 3 dias, ninguém descobriu. O campo seguiu seu ciclo infernal. Até que um corpo apareceu fora do perímetro, outro prisioneiro, outro desespero. Os oficiais iniciaram uma inspeção. Helena foi interrogada. Meiser também. Mas os papéis estavam em ordem. Tudo parecia intacto.
Ninguém suspeitou. Mas ela sabia. Sabia que ele havia escapado. Porque naquela noite, ao passar sozinha pela ala dos fundos, ouviu ao longe uma melodia. Um assobio. Fraco. Mas real. Ela não sorriu. Não chorou. Apenas continuou. Porque agora, carregar a esperança era sua tarefa. Meses depois, com a guerra se aproximando do fim, Helena soube que também não podia mais ficar. A vigilância apertava. Os papéis falsos estavam guardados. O túnel ainda existia. Na noite escolhida, ela partiu, um lenço com o cheiro de sua mãe no bolso e uma carta de seu irmão. Mentalmente ela se despediu. Seguiu os mesmos passos. O mesmo frio. A mesma escuridão. E do outro lado, numa vila perdida, encontrou uma casa simples. Um homem junto a um poço. E um assobio que atravessava o tempo. Ela não disse nada. Apenas se aproximou. Ele virou devagar. E quando a viu, abriu os braços. E ali, no fim de tudo, o mundo deixou de ser guerra. Viveram escondidos. Com nomes falsos. Mas todas as manhãs, ele assobiava. E ela desenhava. Porque a canção havia sobrevivido. E agora, os dois também. Construíram uma vida juntos, se casaram, tiveram filhos. A memória da guerra era distante, as feridas aos poucos foram preenchidas com novas vidas. O amor dos dois perdurou.